Boa noite a todos. Estamos começando mais um estudo bíblico. Lembrando que na última semana tivemos essa atividade suspensa por ocasião da semana de oração, motivo de ação de graças por mais um ano de vida da nossa amada IPI do Brasil, que no último dia 31 de julho completou 117 anos de existência. Motivo de agradecimento a Deus, é verdade. Durante toda a última semana, semana do dia 31 de julho, portanto, última semana do mês, nós estivemos dedicando um tempo todo especial, mesmo de forma virtual, a nos unir a igrejas do Brasil inteiro em oração pela nossa amada igreja. E hoje nós estamos retornando com o nosso trabalho de estudo bíblico. Vamos, então, a partir desta semana e nas próximas semanas, onde eu estiver responsável pelo estudo bíblico, nós vamos voltar a um assunto que já esbarramos muitas vezes durante essa pandemia, que é o medo. Não é? Medo. Vamos falar mais um pouquinho sobre esse tema, uma vez que o nosso estado emocional como cidadãos, como homens e mulheres que vivem em meio a uma sociedade adoecida não apenas pela crise do Covid-19, mas agora também adoecida na alma, com as emoções extremamente abaladas, nós temos percebido que muitas pessoas estão contemplando um tempo muito difícil, porque em razão das emoções fortemente abaladas, tem visto o seu mecanismo psíquico disparar diversos gatilhos que suscitam no coração emoções nada agradáveis, sentimentos extremamente desconfortáveis, e entre esses sentimentos desconfortáveis, o medo é um dos piores a serem nutridos na alma, um dos sentimentos de pior convivência a todos nós. E a nossa proposta é desenvolver, então, alguns estudos sob este título que está projetado aí na tela dos irmãos. Em vez de, 3 pontinhos, medo. Em vez de medo. Ou seja, pelo título, você já deve ter percebido que a nossa proposta será buscar na palavra de Deus aquilo que Deus tem a nos oferecer de melhor, a fim de que nós tenhamos a capacidade, forças, pela graça do Senhor, de lançar fora o medo da nossa vida, deixar o medo ir, e em troca deste medo ou desta lacuna emocional criada pelo medo, então nós tenhamos o privilégio de preencher este espaço na nossa alma com algo de melhor que Deus tem a nos oferecer através da sua santa palavra. Nas Escrituras, Deus insiste: não tenha medo. Eu creio que você já deva ter lido essa expressão na Bíblia inúmeras vezes, até porque ela aparece em abundância na palavra de Deus. Não tenha medo. Mas é interessante nós percebermos que quando Deus faz esse tipo de proposta, não tenha medo, Deus não está sendo simplista com isso, e muito menos sarcástico quando ele quer dizer: olha, é preciso parar de ter medo. Deus não está querendo que você sofra ao tentar descobrir sozinho ou sozinha uma fórmula mágica para se livrar do medo. Mas, quando Deus diz: não temas ou pare de ter medo, sempre Deus nos oferece uma alternativa, nos oferece algo para que seja colocado no lugar do medo. E aquilo que Deus oferece para colocarmos no lugar do medo certamente é algo que traz alegria
e bons frutos à nossa alma. E daí, então, o título dessa série de estudos chamado Em Vez de Medo. Ou seja, o que é que Deus tem a nos oferecer de fato para colocarmos no lugar do medo da nossa alma? Quais são as motivações, que exercícios de fé nós precisamos empreender para lançarmos o medo e, em vez de medo, colocarmos outra coisa para preencher a nossa alma? Você verá, a título de uma surpresa muito grata, que sempre Deus, quando nos convida, não temas, oferece algo realmente empoderador, algo transformador que nos enche de poder e nos faz caminhar pelos desafios da vida em vitória. Portanto, de agora em diante, creia nisso. Deus quer lhe oferecer, em troca do seu medo, uma garantia. A garantia de ajudá-lo a seguir em frente através das dificuldades. Mesmo se este gatilho mental, ou gatilho das suas emoções tenha disparado algo que tenha trazido medo, Deus quer ajudá-lo a superar o desespero provocado pelo medo e quer ajudá-lo a caminhar em segurança e com confiança os planos que ele tem preparado para você. Portanto, estamos diante de um grande desafio, mas um desafio doce, um desafio vindo da palavra de Deus que tem como objetivo, de fato, trazer cura para nossa alma, um bálsamo para nossa existência e nos fazer caminhar aliviados, realmente crendo no poder de Deus, na confiança do Senhor, crendo na companhia doce de Deus a cada passo que daremos daqui em diante. Eu quero agora, antes de adentrarmos ao estudo desta noite propriamente dito, convidá-lo a fechar os seus olhos, abaixar a sua cabeça e orar comigo nesse momento introdutório. E logo a seguir, depois da minha oração, nós teremos um bonito cântico. Eu quero convidar você a, já neste exercício de lançar fora o medo, que você saia da retração da sua alma e solte a voz. Cante com alegria ao Senhor, clamando pela confiança vinda dos céus para a sua alma. Vamos orar. Senhor, nós te rendemos graças pelo teu grande amor e te rendemos graças pelo teu infinito poder e capacidade de poder restaurar a nossa alma. Nós sabemos, ó Deus, neste tempo de crise profunda que estamos vivendo, crise que já se prolonga por muitos meses, ó Deus. Nós temos vivido tempos de muita insegurança, nós temos convivido e visto, ó Deus, pessoas e mais pessoas sofrerem após as suas emoções dispararem um gatilho na alma que lhes traz temor, mas um temor não como outro qualquer, um medo realmente paralisante que tem colocado a vida de muitos no pó da terra. Por isso, Pai, nós queremos lhe pedir que este estudo e os demais que virão sobre este tema sejam um verdadeiro bálsamo para a nossa alma. Nós busquemos no conhecimento que vem da Tua palavra a orientação, a sabedoria e a força necessária para podermos com coragem lançar fora o medo, nos agarrar nas Tuas promessas, agarrarmos firmes nas Tuas mãos, podermos, ó Deus, conseguir desenvolver uma visão privilegiada e com uma perspectiva do futuro que nos faz caminhar além do medo e ver a vitória que há depois desta região sombria que insiste em se levantar diante dos nossos olhos. Que o Senhor nos conduza de modo poderoso por esse tempo santo na nossa existência. Abra o nosso coração e a nossa mente, Senhor, e derrama sobre nós a Tua doce palavra nesta hora.
Visita também, ó Deus, os irmãos e irmãs que estão sofrendo, ó Deus, perdas de entes queridos, estão sofrendo, ó Deus, no leito da enfermidade. Que o Senhor, ó Pai, possa consolá-los onde quer que esteja e possa, ó Deus, estar providenciando tudo aquilo que lhes é necessário para entenderem o seu momento, para poderem sentir a tua doce e consoladora presença, a ampará-los nesta difícil hora. Abençoa a tua igreja, Senhor, igreja que impedida que está de se reunir presencialmente, tem buscado, ó Deus, ajuda na tecnologia, para que, ainda que virtualmente, consiga se reunir em torno da tua palavra. Que, ó Deus, o fato de não estarmos reunidos presencialmente não tire o brilho e o poder desta meditação, a fim de que onde a nossa voz e a nossa imagem a alcançar, ali haja a tua doce presença a ensinar e a mostrar o caminho correto a ser seguido. Fica conosco, ó Deus, abençoa cada lar que abriu o espaço nesta noite, ou qual seja o momento em que esse estudo esteja sendo visto, que o Senhor abençoe a cada lar, derramando paz, bênção e da tua comunhão eterna entre Pai, Filho e Espírito Santo. No nome da Trindade Santa que nós pedimos, oramos e te agradecemos, repletos de esperança. Amém e amém. Louvemos ao Senhor. por meio
Retornando e agora de fato adentrando pelo tema desta noite, hoje nós iremos construir a nossa reflexão a partir deste conhecido versículo no livro de Josué, capítulo 1, versículo 9. Nós temos aí projetado uma tradução diferente, né? A nova linguagem transformadora. Mas o texto então diz o seguinte: este é o meu comando. Deus falando a Josué, veja bem, este é o meu comando. Seja forte e corajoso, não tenha medo ou desanime, pois o Senhor seu Deus está com você onde quer que vá. Muito bem. Quando Josué assumiu o lugar de Moisés, ele fora convocado por Deus a trilhar o seu caminho como agora o novo líder dos hebreus, sobre os passos firmes, sobre as pegadas firmes de Moisés. Ele não apenas era o novo líder da nação hebraica, mas também ele estava sendo encarregado da parte de Deus de uma missão quase impossível humanamente falando. A missão de tomar posse de uma terra, a terra de Canaã, terra essa repleta de inimigos fortes e até mesmo gigantescos. Inimigos que colocavam, humanamente falando, os hebreus em plena desvantagem, para que Josué, como um grande líder e general que era, a despeito de qualquer estratégia humana muito bem elaborada, estaria fadado realmente ao fracasso. Eu imagino que os temores de Josué não eram poucos. Josué, embora fosse um grande líder, ele era um homem como eu e como você, como um ser humano, obviamente nutria lá os seus temores. Mas Deus respondeu a esses temores de Josué, estendendo a ele uma promessa incrível. Deus diz a ele de uma maneira muito clara: este é o meu comando, é a minha ordem, é a minha orientação. Seja forte e corajoso. Não permita que o temor domine a sua alma e o paralise. Seja forte e corajoso. Não tenha medo, não desanime, porque o Senhor, seu Deus, está com você onde quer que você vá. Em troca do medo incapacitante, então Josué ganharia algo muito mais forte. O Deus Todo-Poderoso estava prometendo ir com ele por onde quer que ele fosse. Deus lhe seria por companhia. E aí, então, diante dessa palavra, Josué resolve lançar fora o medo e abraçar esta missão como uma missão aceita. E não é spoiler, posso dizer isso a vocês, porque já está lá na Bíblia e muitos conhecem a história. Além de missão aceita, missão cumprida e cumprida de maneira vitoriosa. Então, quero que você perceba algo muito interessante aqui, que normalmente o medo, ele ocupa um espaço na nossa alma gigantesco, ao ponto de, no momento em que ele ocupa esse espaço, nada mais cabe de satisfatório na alma do ser humano, a ponto dele se expandir e dominar quase que por completo.
Então eu vejo os perigos de você permitir que o medo domine a sua alma. O medo é um empreendimento maligno tão grande que ele é capaz de se expandir e dominar a alma do ser humano quase que por completo, a ponto de paralisá-la. E é interessante percebermos que há muitas coisas neste mundo que podem desencadear o medo na vida do ser humano. Na vida de Josué, os temores eram apresentados à sua alma em função dos grandes desafios que ele tinha pela frente. E para nós não é diferente. Muitas pessoas, porque têm a sua alma dominada pelo medo e por muitos temores, diante de alguns desafios, e olha, esses desafios não precisam ser desafios tão impossíveis. Até mesmo diante de desafios mínimos, muitas pessoas dominadas pelo medo acabam se paralisando e não conseguindo ir adiante. Mas é verdade que muitos veem a sua vida paralisar, a sua alma ser paralisada, as suas emoções impactarem frontalmente o ser humano a partir de constatações de doenças graves, a partir dos ares de morte que cercam as pessoas. Isso é algo que acontece hoje em dia em profusão entre nós. Há muitos que paralisam a sua vida por medo diante da insegurança financeira, do desemprego, da criminalidade do seu bairro, de uma perseguição, seja lá ela qual for, por uma opinião, por um preconceito, enfim. Muitos se paralisam diante das dificuldades econômicas e muito mais. A lista aqui seria longa, meus irmãos, de gatilhos, de elementos que fazem com que o medo se avolume na alma humana, levando esta mesma alma humana a um estado de verdadeira paralisia. Agora, como nós podemos lidar com circunstâncias, então, que são tão terríveis? Olha, eu não estou aqui de forma alguma minimizando o medo e dizendo aqui, ou querendo dizer, que lançar fora os temores é coisa simples. Eu sou homem como qualquer outro e também tenho os meus medos e temores. E posso lhes afirmar com categoria que não é fácil e não é simples, e eu sei bem que exercitar esta troca, em vez do medo que se avoluma na alma, ter a alma completamente dominada por aquilo que Deus oferece, não é um exercício tão simples para nós seres humanos realmente desenvolver, mas é um exercício plenamente possível e debaixo da graça de Deus, algo que Ele quer nos oferecer. E saiba que se essa palavra está chegando até você nesta noite, dia, eu não sei quando você está ouvindo esse estudo, participando desse estudo bíblico, mas saiba que se você está ouvindo este recado de Deus, essa mensagem é algo importante a você e algo que você realmente precisa ouvir. Portanto, como é que nós lidamos com isso? Já que isso é algo realmente paralisante, algo terrível, e que no nosso tempo é algo extremamente comum e que tem afligido a vida de milhares e milhares de pessoas. Sabe como você enfrenta isso? Na lição de hoje nós aprendemos uma forma. Haverá outras formas. Na lição de hoje, nós aprendemos com Josué como nós podemos, então, vencer o medo. Sabe como? Desautorizando o medo a exercer qualquer domínio sobre nós. Sim, desautorizando, tendo autoridade sobre o medo. Autoridade como foi Josué, um grande general. Mas veja no texto, antes de Josué ser um grande general, dominar uma nação inteira e subjugar muitos inimigos e ter muitas pessoas sob seu comando, a primeira coisa que ele precisou aprender a dominar foi os seus temores. Foram os seus temores. Desautorizando-os de acovardá-lo num
perigoso processo de estagnação, não apenas para ele, mas para todo o povo de Deus. Portanto, a grande lição que nós aprendemos hoje a respeito de lançar fora o medo e de, em vez de viver à sombra do medo, permitindo que o medo se expanda na nossa alma, encontrando todos os espaços vazios e abraçando o nosso espírito com seus tentáculos, e aí dominando por completo a nossa existência a ponto de nos tornar pessoas paralisadas. Nós precisamos ser como Josué, um general sobre a nossa alma, sobre a nossa vida, dizendo basta e desautorizando completamente o medo de realmente fazer o domínio que ele pretende fazer sobre a nossa vida. Deixando então esse medo de lado e colocando outra coisa em troca. Veja como é importante. Colocando outra coisa em troca. O quê? Colocando a esperança que vem das promessas de Deus no lugar do medo. Foi isso que Josué fez. E é isso que nós devemos fazer também. Você vai encontrar na Bíblia mais de 70 versículos que dizem basicamente, numa frase muito rápida, um imperativo: não tenha medo, dependendo da versão que você usa na sua leitura diária. Mas Deus nunca quis dizer com isso que é algo simples ao ser humano desligar-se do medo e resolver isso de uma forma aparentemente simplista e colocar outra coisa no lugar. Mas quando nós falamos de desligar o medo da nossa vida, lançar fora o medo, desautorizá-lo como um grande general da nossa própria existência, como foi Josué, e nos propormos aquilo que Deus está nos orientando nesta noite, a colocar no lugar disso a esperança que vem das promessas do Senhor, contidas em suas palavras, então nós podemos literalmente confiar nisso, sabendo que os efeitos benéficos que surgirão a partir daí serão algo realmente de fácil constatação na nossa existência. Nós temos aí um grande exemplo nesta noite, que é a vida do próprio Josué. O objetivo de Deus com isso é ajudá-lo, é ajudá-la a seguir em frente através das dificuldades, através da superação do desespero, tudo isso provocado por um estado de medo ou temor paralisante, e poder empreender uma viagem segura, não exatamente tão confortável assim, mas segura, pelo plano que Deus tem para você, e isso em confiança plena naquilo que nos promete o Senhor. Eu não sei se você já passou por essa experiência, mas talvez você tenha visto outras pessoas passarem por essa dura experiência. Pessoas que tiveram tanto medo, que foram tão dominadas pelo temor, que mal podiam se mover. E, aliás, algumas literalmente, gente que tem a sua coluna rígida, gente que tem os seus movimentos enrijecidos em função do medo, como expressão, como um grito do organismo, do próprio corpo, aquilo que vai na alma da pessoa. Veja, gente que foi paralisada pelo medo, fisicamente, emocionalmente, na alma. Portanto, com medo realmente não se brinca. Como eu já disse até aqui,
O medo é um sentimento que surge na alma, provocado por um gatilho emocional. Esse gatilho emocional, ele tem várias faces. Como eu já disse, pode ser uma insegurança gerada por um desemprego, por uma dificuldade econômica, um medo de adoecer, um medo de morrer, um medo de ser assaltado, de ser vítima de violência, de preconceito e daí por diante. Esse gatilho emocional, qualquer um deles, pode fazer com que esse sentimento de medo aflore, e se ele não for dominado, cuidado, meus irmãos, ele tem a capacidade de se expandir, se expandir, se expandir e dominar todos os espaços da nossa alma, e quando isso acontece, nós paramos. Nós não podemos permitir que isso aconteça. Não é à toa que Deus afirma na sua palavra mais de 70 vezes: não temas. E Deus, quando faz isso, ele faz questão de mostrar uma solução, dizer que é preciso arrancar esse medo de nós, desautorizá-lo, sermos senhor sobre este medo. E, obviamente, colocar algo em vez disso na nossa alma. Aqui com Josué, a força da palavra. Palavra que para Josué ficou esse convite, para nós fica também, sobre a qual nós devemos meditar de dia e de noite, tomando cuidado para fazer tudo conforme nela está escrito. E a promessa de Deus é, como fez a Josué para nós também. Se fizermos dessa forma, veremos o nosso caminho prosperar. Seremos, pois, corajosos, seremos, pois, valentes. Portanto, meus irmãos, essa mensagem que vem do livro de Josué por si só e nas características desse chamado de Josué, é uma mensagem de ânimo. É uma mensagem de ânimo. Portanto, fica aqui para você, ao final desse tempo de meditação na Santa Palavra de Deus, um convite para você fazer um autoexame. Se autoanalise. O que hoje está provocando medo na sua alma? O que hoje está provocando a você um grande temor, quem sabe esse temor paralisante? Quais são os gatilhos que têm emocionalmente provocado esse sentimento paralisante para você? Ouça o convite de Deus a você nesta noite. Não temas. Não temas. Não importa se no caminho que você tem pela frente você terá que enfrentar gigantes, inimigos que humanamente você não conseguiria derrotar. Não importa, porque quem está dizendo a você para não temer é ninguém menos que Deus. Quem está lhe dando as promessas é Deus através da sua palavra. Você deve agarrar essa palavra, essa promessa e lançar fora o medo, se empenhar no caminho que Deus tem preparado para você, na certeza de que quando os gigantes aparecerem, quando as fortalezas a serem derrubadas aparecerem, Deus irá orientar a forma correta de fazer com que a vitória aconteça na sua vida, mas a vitória virá, você não tem o que temer, assim como Josué não tinha o que temer. E assim como Josué foi vitorioso, se você proceder da mesma forma, você também será vitorioso. Meu irmão, esta história não está na Bíblia simplesmente para ser registrado como uma passagem histórica, como conhecemos outras passagens históricas. Assim como Deus agiu com Josué, Deus está disposto a agir também na sua vida e na sua existência. Portanto, fica aí o meu convite, o grande desafio. Abrace com vigor essa palavra. Siga a trilha de Josué para vencer o medo. E veja que Deus tem vitória para você durante todo o seu percurso. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus nos ajude, não é? Nessa dura batalha que todos os seres humanos travam contra os seus temores e os seus medos. Mas agora sim, abraçados na palavra do Senhor, nas suas promessas,
nós possamos caminhar com segurança, de fato, não temendo o que teremos pela frente, mas em segurança, continuemos o nosso caminho até que cheguemos à terra das promessas de Deus. Que Deus te abençoe, que você tenha um grande restante de semana, mas não vai embora ainda não, que nós vamos encerrar o nosso estudo com um bonito cântico. Eu quero convidá-lo a cantar e louvar a Deus juntamente com essa linda canção que nós teremos agora, complementando a nossa reflexão desta noite. Que Deus te abençoe e abençoe a sua linda família. Um forte abraço e até a próxima. Ainda que os montes se lancem ao mar,